Eu sempre tive essa curiosidade muito grande de entender o funcionamento das coisas. E essa ideia de entender o funcionamento das coisas foi me acompanhando por toda a vida, desde criança. Meus pais e tios, etc., sempre diziam: olha, eles me chamavam de Juninho. O Juninho é muito curioso, o Juninho presta muita atenção nas coisas. E realmente, isso foi algo que me acompanhou durante toda a vida. E hoje eu percebo que essa curiosidade intrínseca é a base da minha formação, a base da minha profissão de hoje em dia. E também foi, mesmo que de maneira inconsciente, a base da minha escolha da carreira de biólogo, da minha escolha da carreira de biologia molecular e bioquímica, porque, de alguma maneira, essas especialidades da biologia, da bioquímica, da biologia molecular, elas te mostram como é que a vida funciona. Quais são os elementos que estruturam a vida? Como é que o código genético funciona? Quando eu tinha 7 anos, aí na década de 70, logo depois da Copa do Mundo do Brasil ser campeão na década de 70, a família se mudou para São Paulo, capital, para tentar novas oportunidades e experimentar novas oportunidades. E isso reforça muito a minha origem de imigrante. Meus avós paternos são descendentes de japonês, a minha avó materna é brasileira, descendente de portugueses, da parte do pai são descendentes de italianos que trocaram a sua terra por uma oportunidade aqui no Brasil. E a nossa família fez isso aqui dentro do Brasil como imigrantes. Saímos de Tupã, uma cidade que fica mais ou menos a 500 quilômetros da capital, e viemos para São Paulo. Eu acho que por ter vindo para São Paulo, uma mudança tão radical para uma criança, eu nunca pensei muito nisso, nunca em termos de trauma ou algo assim. Mas eu, sem dúvida, eu tinha dificuldades na escola. Dificuldades de adaptação, dificuldades de aprendizado também. A minha principal inflexão para a escolha da biologia foi um professor de biologia no Colégio São Paulo, que fazia mestrado na USP, na zoologia, e trabalhava com ácaros. E ele sempre contava para a gente o progresso do projeto de mestrado dele. Isso me deixou realmente fascinado, e foi a primeira vez que eu entendi que a gente pode, através da biologia, conhecer mecanismos de como um organismo se adapta melhor ao ambiente, de como um organismo encontra o seu pai para poder se reproduzir, como que essa reprodução acontece, quanto tempo isso demora, como é que isso funciona. Então, isso foi muito importante para essa escolha. Eu consegui fazer a faculdade, foi uma faculdade muito boa, não foi nada fácil, na verdade, período integral. Eu me sustentei na faculdade durante um bom tempo com as verbas rescisórias de um outro trabalho que eu fazia. Eu acabei trabalhando, fazendo mestrado e doutorado na bioquímica e biologia molecular. Eu tive muita sorte de conseguir uma vaga para ser orientado pelo professor Hamza Fahmy El-Douri, um egípcio radicado no Brasil, genial, que permitia aos estudantes experimentar novas tecnologias. Ele era bom o suficiente para ter verbas no laboratório que pudessem fomentar esses experimentos. Então, no laboratório do Douri, foi feita o primeiro sequenciamento de DNA do país, na época por uma metodologia rudimentar ainda,
primeiras amplificações de PCR que foram feitas no Brasil. Eu pude acompanhar tudo isso e tudo isso me deu uma base muito forte para desenvolver metodologias. Entre o mestrado e o doutorado, eu me casei com a Ana Maria, uma pessoa extremamente inteligente, da área de negócios. Tive um filho, o Rodrigo, e então eu já tinha uma pressão, digamos assim, familiar para ganhar dinheiro. Tinha que sustentar minha família, etc. E meu pai sempre foi um cara muito empreendedor. Ele fez algumas coisas muito incríveis. Por exemplo, ele montou uma fábrica de máquina de lavar roupa nos anos 60, onde não existia isso no Brasil. Ele inventou uma metodologia e vendeu muitas máquinas. Aliás, uma delas, que ficou com a mãe dele, ainda funcionou até os anos 90. Então, por algum motivo, eu sempre tive muita vontade de empreender. E a dificuldade de conseguir um emprego na universidade é grande, já era grande naquela época e hoje é ainda maior. Então, eu decidi montar a empresa, decidi empreender com a ajuda da Ana Maria, que era uma pessoa de negócios. Sem dúvida, quem termina o doutorado tem vontade de prestar um concurso e se tornar professor universitário. Eu, na época, já atuava como professor universitário. Trabalhei alguns anos na Universidade de Guarulhos, que estava crescendo muito naquela época. Depois fui para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde eu dava aulas de bioquímica e biologia molecular. Na Santa Casa eu montei, certamente, o primeiro laboratório de biologia molecular da Santa Casa, para fazer técnicas como PCR, por exemplo. Mas prestei alguns concursos para universidades públicas, não passei. Aliás, passei em um concurso no Centro de Biotecnologia de Lorena, que pertence à USP, mas quando eu fui assinar o meu contrato, eu resolvi não assinar. Resolvi não assinar porque na época uma faculdade que estava iniciando, a biologia molecular lá ainda era incipiente, e eu estava, na época, com todo o gás possível, terminando o doutorado, pronto para enfrentar qualquer situação super adversa em termos de pesquisa, desenvolvimento acadêmico, e eu percebi que eu não ia conseguir grandes desafios ali, e não assinei o contrato. Fundei a DNA Consult. O que se podia fazer na época, utilizando a biologia molecular, era o teste de paternidade. Então, nós fomos o segundo laboratório no país a fazer teste de paternidade em humanos. Modéstia à parte, tudo que eu aprendi na graduação, no mestrado, no doutorado, me deu a oportunidade de não só executar tecnologias, mas criar e desenvolver tecnologias também, coisa que a gente faz até hoje. Nós começamos fazendo paternidade utilizando um kit comercial. Em pouco tempo, esse kit era importado dos Estados Unidos, portanto, ficava muito caro para fazer um teste de paternidade. Aí a gente desenvolveu a nossa própria metodologia, tão boa ou melhor do que aquela importada. Então, nós trabalhávamos exclusivamente com paternidade em humanos e nós verificamos na época que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele exige teste de paternidade em bovinos para todo bovino que for para um leilão ou for vender sêmen para algumas condições especiais. Aí nós começamos desenvolvemos e começamos a fazer teste de paternidade em bovinos. Fazíamos milhares de testes de paternidade em bovinos todo mês. Começamos a trabalhar também com ovelhas, com avestruzes e humanos. Continuamos sempre com humanos, até que o Ministério da Agricultura passou a exigir
uma certificação para se fazer os testes em bovinos. Essa certificação, na época, para você conseguir a certificação, você gastava mais ou menos uns R$150 mil. Puxa vida, eu não faturava isso por mês. E então decidi não trabalhar mais com animais. Paramos completamente o trabalho com bovinos, equinos, etc. Apesar de termos desenvolvido as metodologias todas para fazer esses testes de paternidade, nosso teste sempre foi muito barato, muito eficiente. Nós, durante esse tempo, aprendemos realmente a desenvolver essa inteligência de juntar. Você tem um marcador do DNA, você vai ter essa doença, você pode ter aquela outra doença, você tem deficiência de uma vitamina, de um metabolismo, de alguma coisa. E aí nós começamos a fazer informação genética direto ao consumidor. Isso é muito legal porque acaba, por um lado, desvinculando um pouco da área da saúde. A gente, utilizando essa tecnologia genômica de ponta, que foi, em parte, desenvolvida dentro dos muros da DNA Consult, não só as metodologias, como inteligência para entender tudo isso. E a gente está conseguindo, aos poucos, colocar isso no mercado e aplicar de maneira verdadeira a medicina personalizada no nosso país. Os biólogos são pessoas incríveis, são pessoas que vão ter cada dia mais espaço no mundo, seja na agricultura, seja na saúde, seja no bem-estar, em todas as áreas. Eu não tenho dúvida que a nossa formação, ela é uma formação muito especial, que te dá a oportunidade de enxergar como a vida funciona. Me perguntar, você é biólogo? Sou biólogo. Você pode assinar um laudo de paternidade que você está assinando? Pode ou não pode? Quem pode assinar esse tipo de laudo são só os médicos. Eu sofri essa pressão. O conselho me ajudou, falou, não, você pode assinar o laudo. O conselho, a parte jurídica do Conselho Regional de Biologia me ajudou muito nisso. Essa foi a primeira dificuldade séria que a gente teve. Uma outra dificuldade que a gente quase não pensa em termos de gestão são os marcos regulatórios. Poxa vida, você precisa ter licença da vigilância sanitária, você precisa ter licença da Anvisa, você precisa ter licença da prefeitura, você precisa ter licença dos bombeiros para poder ter a sua empresa. É uma coisa incrível, eu não sabia disso. Eu não sabia como é que funcionava nota fiscal. Como é que é esse negócio de talão de nota fiscal, emitir nota fiscal? Quantas notas fiscais você emitiu esse mês? Quanto você faturou esse ano? Quanto de imposto você paga? Qual é a alíquota que você paga? 12,08%? 5%? Você está enquadrado em qual faixa na Receita Federal? A sua empresa, né? Então, essas dificuldades legais de marcos regulatórios também sempre foram muito difíceis para mim. Então, a gente tem essa história de não enxergar, ou pelo menos não dar muita importância a cada problema que apareça, porque senão você acaba pirando, você fala, não, vou parar. Vai deitar na sua cama, para amanhã tem dezenas de problemas. Então, o que um empreendedor faz? O empreendedor simplesmente acorda de manhã, encara e resolve todos os problemas que ele puder naquele dia. Amanhã é outro dia, vamos resolver outros problemas. E algo que eu aprendi realmente com a minha própria história, inclusive, é que com inteligência a gente consegue resolver qualquer problema. Com inteligência e conversa, a gente consegue resolver qualquer problema. Isso é muito legal.
você vai montar uma empresa, a primeira coisa, escolha um bom contador. Converse com todo mundo que você conhece, escolha um escritório de contabilidade confiável, capaz, transparente, porque isso é essencial para o bom andamento da sua empresa. Se você é biólogo e quer empreender, eu tenho certeza absoluta que você tem tudo que você precisa para fazer um bom produto para você mudar o mundo. Tenho certeza absoluta. Apenas se cerque de ajuda na área que você não é especialista, como, por exemplo, a área de gestão, a área de contabilidade. Se possível, faça um curso em alguma dessas áreas para poder entender melhor como isso funciona. E mais do que isso, não tenha medo, tenha coragem, faça acontecer, que tudo que você fizer vai ser importante para você, do cunho pessoal de estar realizando alguma coisa, mas também será muito importante para todos nós, para toda a humanidade. Eu tenho certeza que um biólogo sempre vai fazer algo de bom, de sustentável, que vai ajudar a todo mundo.